Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série, onde a gente está botando a mão na massa aqui, né, criando um projeto full stack integrado com a API do Pix da GerenciaNet. Nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas provas de conceito integrando realmente a API do Pix. Então a gente vai fazer aqui, isolado do projeto, a criação de cobrança, a criação, pegar o token de autenticação, né, como que funciona a autenticação, e também a gente vai pegar a imagem do QR Code. Então, hoje está bastante legal, a gente vai começar aí a sentir como que funciona a API do Pix, tá? E integrado junto com a API fornecida pela GerenciaNet, tá? Tudo bastante legal. Então, é bastante importante também que você siga os links que tem na descrição, onde tem o Discord para você tirar as suas dúvidas sobre o Pix, especificamente para a GerenciaNet. Tem o pessoal bastante engajado lá, a própria equipe da GerenciaNet está lá para ajudar você a resolver qualquer problema. Bastante importante isso. E também tem o link da GerenciaNet para você criar sua conta. Hoje você já precisa da sua conta setada na GerenciaNet e também dos seus certificados. Então é importante que você entre em contato com a GerenciaNet e peça o seu certificado de homologação e de produção para que a gente consiga fazer a aula de hoje, tá? Então a gente vai testar isoladamente e depois nas próximas aulas a gente vai juntar no projeto como um todo e começar a plugar todas as caixinhas. Então é bem legal isolar o problema antes de colocar ele no projeto real. Aqui embaixo também tem o link do Full Stack Master, que é o nosso curso premium, onde você aprende as tecnologias que a gente está vendo aqui, mão na massa, com mais projetos, tudo completinho, tá? Então vale a pena checar também. E agora vamos lá pro meu computador, que a gente vai botar a mão na massa. Bora! Bom, então agora uma coisa que eu gosto bastante de fazer, quando a gente está criando um projeto novo ou uma tecnologia que a gente está aprendendo, digamos assim, eu gosto bastante de criar algumas provas de conceito. Então testar cada conceito aqui de forma isolada. Isso é bastante legal para você masterizar aí o seu conhecimento sobre a tecnologia, sobre aquela funcionalidade que você quer criar, e fica mais simples depois de você trazer isso tudo para juntar no projeto. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta na minha máquina aqui, chamada Trufa Shop, que vai ser a pasta que a gente vai deixar todos os projetos, tá? Então a gente vai inclusive usar no estilo monorepo aqui, para a gente manter todos os projetos aqui. Bom, o que vai ser interessante para a gente fazer? O seguinte, eu vou criar aqui uma pasta, aliás, new folder, chamado POC, ou POC, ou POC em inglês, Proof of Concept. Então você vai provar um conceito. Então a ideia aqui é a gente explorar alguns conceitos que a gente vai utilizar no projeto de forma isolada. E nesse sentido, a gente vai começar pela API do Pix. Então a gente vai criar uma cobrança, a gente vai ver como que a gente faz autenticação e tudo mais isolado. E depois a gente traz isso para o projeto e vocês vão perceber que vai ficar bem legal, vai ficar bem interessante aqui. Bom, criei minha pastinha POC aqui. Tem um detalhe que eu vou fazer que vai ser bem legal também, que é o seguinte, a gente vai criar aqui um arquivo .env e a gente vai chamar ele aqui homolog, homologacão. Esse arquivo, a gente vai colocar as credenciais que a gente vai utilizar. Então, qual que é a ideia? A gente vai ter um .env homologação, um .env produção e um .env que a gente chama de example. Pode ser tracinho example. Então o que acontece? Em .env homologação, a gente vai ter as credenciais de homologação, em .env produção, as credenciais de produção, e o .env example, a gente vai descrever, né, a gente vai listar a lista de variáveis de ambiente que a gente precisa manter. Então, sempre a gente vai colocar esse arquivo no repositório e os outros não, tá? Então, para a gente não expor aqui as nossas credenciais de uma forma pública. Então, se eu colocar no GitHub, eu posso colocar somente o exemplo, e aí cada um que baixar o projeto consegue alterar para o seu ambiente especificamente. Então, pode criar especificamente para o seu ambiente. Então, vai ficar bem fácil a gente trocar as credenciais. Então, durante o vídeo aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês esses arquivos preenchidos. Obviamente, eu não vou abrir eles com eles preenchidos, né? Eu vou mostrar para vocês o exemplo com as credenciais vazias. E aí a gente pode só alternar qual arquivo que a gente está utilizando, e aí eu consigo trocar a credencial que eu estou utilizando naquele momento. Então vai ficar bem mais prático aqui para a gente trocar essas credenciais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora no POC e a gente vai fazer o seguinte. Primeiro ponto que é legal a gente testar aqui no nosso POC é ver se a gente consegue autenticar na API Pix dentro da GerenciaNet. Então, a gente vai chamar aqui de Pix auth.js.
Então, o primeiro ponto que eu quero testar, minha primeira prova de conceito aqui vai ser checar aqui se eu consigo conectar e gerar um token lá dentro. Que a gente precisa gerar um token, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do POC também, deixa eu só abrir aqui o terminal, então, new terminal. Eu vou fazer o seguinte, cd POC. E aqui dentro do POC eu vou dar um npm init -y. Então a gente vai reparar que criou aqui pra gente um package.json, legal. E agora eu vou começar a instalar algumas coisas. Então npm install, eu vou instalar o .env para carregar esses arquivos para mim e npm install Axios para a gente fazer as requisições HTTP com a API Pix. Então a gente vai fazer as transações, os requests por meio do Axios. Então olha só como que está aqui o meu package.json, tenho as duas dependências. O que é legal do .env é o seguinte, require, eu vou colocar .env, e aí eu consigo configurar o meu ambiente, né, para esse script com o arquivo que eu quero. Então path, vamos fazer um exemplo aqui, ó, .env, homologação. E agora a gente vai fazer um teste se a gente está pegando a variável corretamente. Então console.log, por exemplo, process.env.gerencianet. Uma das informações que a gente precisa, deixa eu dar uma coladinha aqui, client ID. Então, olha só, o que vai ser interessante aqui. No momento que eu escolher esse arquivo, essa variável ela vai ter um valor específico. Então vamos fazer um teste aqui, vou colocar ela em homologação. E a gente vai fazer aqui gene client homologação, só para a gente checar se está funcionando. Node pixalf, pixalf. Então repare o seguinte, ó, gn cliente homologação, que é o valor que está aqui dentro. Então se a gente quiser testar com produção, olha só o que a gente vai fazer, ó. Produção. Então o mesmo script a gente vai trocar aqui para produção, e quando eu rodar ele, o valor aqui dentro vai variar para o valor que está dentro do arquivo de produção. Então dessa forma, eu fazendo o vídeo aqui com vocês, eu não vou expor inclusive as minhas chaves, então fica um pouco mais fácil. E também vocês conseguem trazer essas chaves por meio aí do GitHub. Você pode pegar, por exemplo, o projeto aqui no GitHub e você sabe que você precisa criar somente esses dois arquivos com as suas chaves, com os seus dados aqui dentro. Então, isso vai ajudar bastante, tá? Então vai ajudar bastante a gente criar essa autenticação aqui. Então vamos continuar criando aqui as nossas variáveis. Então o que mais que a gente pode colocar aqui na variável? Então a gente tem um client ID, a gente tem um secret. Então vamos lá. Vamos planejar aqui no exemplo, ó. Então a gente tem o client ID, gerencianet client ID. A gente tem aqui também o secret, chamado de client secret. Gerencianet client secret. Um outro detalhe que é bastante legal também a gente colocar aqui é qual ambiente que a gente está rodando. Então, env aqui de environment, e a gente pode colocar, por exemplo, production ou homologação. Na verdade, como a gerencianet ela usa bastante os termos em português, porque a API Pix é brasileira, né? A gente pode colocar produção e homologação aqui. Tá, então, se a gente estiver em produção, a gente vai setar um conjunto de outros detalhes, como aonde é que a gente vai bater, né? Então, onde a gente vai fazer a requisição com o Axios para trocar essa chave, para fazer operação, etc. E se for homologação, a gente vai trocar para um outro URL. Então, é bastante legal a gente fazer isso. Uma outra coisa que também é bacana é a gente usar aqui a nossa chave, tá? Então, o nosso certificado, que a gente pode colocar o nome do arquivo, tá? Então, também fica bem legal. Então, por exemplo, o meu de desenvolvimento é developer alguma coisa, um número qualquer aqui, .p12.
Tá? Então, a gente pode apontar só para o diretório e chavear por meio aqui da variável de ambiente. Também fica bem legal, vai funcionar bem interessante. Bom, com essas 4 informações aqui, a gente já consegue começar a criar aqui o nosso primeiro POC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses valores reais aqui em homologação em produção. Eu não vou mostrar exatamente o arquivo como ele vai ficar, né? Então, para não expor aqui as minhas chaves, mas vai ser bem legal que vocês vão conseguir perceber se está em um e em outro, porque eu vou colocar aqui o meu em qual ambiente que está. Então eu vou só pausar rapidinho e vou preencher. Antes de eu preencher, deixa eu só mostrar onde que a gente pega esses valores. Tá? Então aqui dentro de API, depois que você criar a sua conta dentro do GerenciaNet, dentro de API, a gente vai ter algumas aplicações aqui. Se você tiver já criado, legal. Se você não tiver, você pode criar uma aplicação nova. Eu vou utilizar essa API PixPoc aqui que eu tenho. As minhas chaves aqui, elas não tem o final, né? Então vocês estão vendo que está cortadas aqui. Então a gente vai copiar esses valores para Client ID e Client Secret para colocar aqui. E eu vou mostrar depois as URLs que a gente vai utilizar tanto para homologação quanto para produção. Vai ficar bem interessante. E o nome do arquivo do certificado, vocês vão pedir via chamado, tá? Então você tem que abrir um chamado aqui pelo painel. Então você pode vir aqui em GerenciaNet, tem um novo ticket aqui embaixo. Você pode abrir um chamado com eles e pedir a chave de homologação para integrar com a API do Pix ou a chave de produção e vai ser respondido para vocês via mensagem aqui, né? Então vai chegar uma notificação falando que você recebeu aí sua chave. Então bastante importante, vou clicar aqui em API, tem as minhas aplicações, eu não vou clicar aqui que ele vai mostrar a chave de produção. Então, na verdade eu vou pausar o vídeo rapidinho, eu vou copiar as chaves e já vou deixar meus dois certificados aqui já também no projeto, tá? Então eles não vão subir aí para o GitHub, mas eu já vou colocar eles aqui para a gente conseguir fazer os nossos testes. Bom, então agora a gente vai testar se a gente está no ambiente correto. Então vou clicar aqui no env example e vou pegar o gene env e vou colocar aqui no nome da minha variável e vamos ver se vai sair aqui que está em produção. Então, legal, produção. Se eu trocar aqui para homologação, vamos ver o que vai sair. Legal, homologação. Então, aqui a gente já está certinho, a gente consegue chavear facilmente aqui as nossas variáveis de ambiente e vocês vão reparar que meus 2 certificados também estão aqui. Esses certificados são bastante importantes que você mantenha eles seguros, porque é a forma de comunicação, é a forma que a gente tem de assinar as transações, que é o detalhe que a gente vai começar a fazer a partir de agora. A gente precisa dessas chaves aqui. Então, um detalhezinho que a gente pode fazer também é o seguinte. Como a gente quer subir esse diretório aqui inteiro para o GitHub, uma coisa que a gente pode fazer, que já é uma prática interessante, é criar um arquivo git ignore. Então, a ideia aqui é não deixar que nenhum arquivo P12 vá para o GitHub e também que nenhuma pasta Node Models vá para o GitHub. Então, nenhum certificado vá e nenhum Node Models vá. E também eu quero evitar que o .env.homologação e o .env.produção vá para o GitHub. Então, eu posso evitar que ele, inclusive, seja colocado dentro do Git. Vamos testar se esse arquivo está ok. Então, eu vou apertar aqui Ctrl+Shift+P para abrir o painel aqui do Visual Studio Code. Vou iniciar um repositório nesse diretório. E repare o seguinte, as pastas que a gente colocou e os arquivos que a gente colocou no ignore, a gente vai reparar que elas vão ficar meio apagadinhas. Então, Node Models não está, env homologação não está, env produção não está e nenhuma das duas chaves estão. Então, dessa forma aqui, a gente garante que a gente não vai subir por engano aqui esses arquivos para o GitHub expondo a nossa aplicação. Então, isso é bastante importante que a gente faça já bem no começo aqui do projeto. Outro detalhe que eu gosto bastante é o seguinte, vou criar um novo arquivo aqui na raiz, eu vou chamar de prettier.rc. Então, se você quiser, você pode instalar aí o Prettier no seu Visual Studio Code, para que toda vez que você salvar os seus arquivos, ele formate seus arquivos seguindo alguma regra que você goste. Eu gosto, por exemplo, de não usar, aliás, ponto e vírgula, então vou colocar aqui semi-false. E olha só que legal, quando eu salvar, reparem que ele já vai tirar para mim os pontos e vírgulas. Outra coisa que eu gosto também, JSX, que é a forma como a gente escreve componentes em React, eu gosto de usar single quotes
Outro detalhe que eu gosto bastante é usar single quotes, então single quote true e single quote dentro do JSX, né? Então dentro do React. Vou salvar, reparem que já ficou tudo com aspas simples aqui, então a gente já deixa os arquivos num padrão bem interessante. Coloquei aqui na raiz, então quando eu subir para o repositório, todo mundo que for utilizar esse projeto consegue manter o mesmo padrão. Então legal. O que a gente já fez até agora? A gente preparou aqui um ambiente para a gente conseguir testar e chavear essas credenciais sem que a gente exponha de alguma maneira o nosso projeto, né? Então sem que a gente coloque aí em risco o nosso projeto, porque a gente está escondendo todas as chaves. E agora a gente vai começar realmente a fazer a nossa prova de conceito. Então o primeiro detalhe que a gente precisa fazer é consumir ou chegar aí a ter o nosso token, tá? É o token que a gente usa para fazer a comunicação com a GerenciaNet. Então, o primeiro ponto que a gente vai precisar aqui, a gente tem alguns detalhezinhos que a gente vai precisar para usar. Então, o primeiro deles, HTTPS, já que eu vou explicar o porquê desse cara, mas de uma maneira bem geral, o HTTPS aqui é um módulo do core do Node que permite a gente estabelecer uma conexão segura entre duas pontas, tá? Aqui ele é agnóstico, né? Então ele não sabe se ele está enviando informação ou recebendo, mas já que eu vou mostrar para vocês que a gente vai usar esse HTTPS aqui para enviar dados. Outro detalhe que a gente vai utilizar é o Axios, então require Axios. E também a gente precisa ler arquivos no disco, então a gente vai usar aqui o FS, o File System. Tá? Então são esses três dados que a gente precisa aqui utilizar. Outro detalhe importante, a gente tem as URLs aqui que a gente vai utilizar. Tá? Então qual URL que eu vou escolher? Então por enquanto eu vou colocar aqui o seguinte, base URL. E aí a gente vai colocar aqui um base URL da própria GerenciaNet, já que eu mostro para vocês qual vai ser, porque ele depende do nosso env aqui, né? Então vamos só colocar ele aqui para cima, para a gente saber qual o ambiente que é. Legal. Então o primeiro detalhe que a gente tem que fazer, né? Então a gente pode criar, para ficar um pouquinho mais fácil, ao invés de a gente fazer diretamente aqui no corpo da função, a gente pode fazer o seguinte, ó, const getToken é igual, e eu vou criar uma função assíncrona, para ficar mais fácil aí a gente visualizar o código, um código que é assíncrono, né? Então fica muito mais fácil quando a gente faz dessa forma aqui. Então vou deixar aqui um getToken e eu vou chamar ele aqui embaixo. Então getToken. Então quando eu faço assíncrono eu consigo fazer todas as operações que são promises parecerem síncronas. Então eu vou conseguir ver a sequência de passos direitinho. Então só para a gente ver se está rodando direitinho, console.log, getToken. E aí eu posso colocar um ambiente aqui, getenv, só para a gente checar. Vou rodar novamente aqui. Então olha que legal, getToken, homologação. Legal, é isso que a gente precisava. Dentro de homologação, a gente vai começar agora a tratar um pouco mais os nossos dados. Então é o seguinte, primeiro ponto que a gente precisa, eu preciso usar o certificado que está aqui do lado de fora para fazer essa comunicação com os servidores da API do Pix da GerenciaNet. Então uma das coisas que a gente precisa fazer aqui é carregar esse certificado. Então certificado, a gente vai fazer o seguinte, fs.readfile. E aqui a gente vai fazer sync, tá? Não tem problema, porque é um arquivo de configuração, a gente pode carregar ele sync. E aonde está esse arquivo? Ele está um diretório abaixo com o nome process.env. Vamos olhar aqui no env example, gn certificado. Legal. Então se eu chavear aqui o nosso ambiente, ele já chaveia para mim também a chave. Então fica bem mais fácil aqui. Legal. Próximo passo que a gente tem que fazer, a gente tem que começar a preparar aqui as nossas credenciais que a gente vai utilizar para autenticar na API do Pix. Então, const credenciais é igual. E aqui eu vou começar a colocar client ID, process.env.gn client ID. Deixa eu só ver se eu coloquei tudo junto. Não, separadinho. E client secret process.env.gn client secret.
Legal, vamos continuar aqui só para a gente ir organizando a nossa chamada aqui, né? Então, só para a gente conseguir fazer isso tudo direitinho. Então a gente separou aqui só para a gente deixar organizadinho. E agora a gente tem um detalhe que é bem legal, que é o seguinte. A gente precisa mandar, nessa primeira requisição, o que a gente quer da API do Pix. Tá? Então, é o que eles chamam de grant type. Né? Então, que tipo de permissão que você quer aqui? O que você está querendo aqui no servidor? Então a gente vai chamar ele aqui de data. Então, const data é igual a json.stringify. E a gente tem um grant type. Então, o que eu quero do servidor? E aí eu vou falar para ele, olha, eu quero meu client credentials. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a processar esses dados aqui, ó, de uma forma que a gente consiga autenticar dentro da API do Pix. Para fazer isso, a gente precisa fazer o seguinte: const credenciais string é igual. A gente vai criar aqui, a gente pode até colocar um outro nome, que vamos colocar data credenciais. Qual que é a ideia aqui? A gente vai usar esses dois valores aqui, a gente só extraiu aqui das variáveis de ambiente, tá? Fica um pouquinho mais fácil. A gente vai extrair para o seguinte: credenciais.clientID mais dois pontos mais credenciais.clientSecret. Por que disso? Geralmente é um padrão, tá? Então, quando a gente vai fazer a autenticação, boa parte da autenticação que a gente usa HTTP faz esse processo, tá? Então, você pode usar aqui o seu identificador de usuário mais a sua senha, tá? E a gente vai fazer um tratamento nisso também para funcionar, né? Então, para ficar um pouquinho mais fácil de transitar esses valores aqui. Que vai ser o que a gente vai fazer agora. Então, const auth, que são os dados de autenticação de verdade. A gente vai fazer o seguinte: buffer.from. Então, buffer.from, a gente está convertendo essas variáveis, que é o data credentials, para bytes, e depois a gente vai converter para string. Porém, a gente vai fazer o seguinte: a gente quer uma string em base 64. Tá? Então, é uma forma que a gente tem aí de fazer essa autenticação. Então, olha só que interessante. A gente já carregamos o certificado, a gente criou esse objeto aqui para simplificar a nossa vida, então fica um pouquinho mais legível. Ó. Depois, eu criei esse data, que é o que eu quero da API do Pix. Depois, criei aqui o data credentials, que é essa string do meu client ID separado com 2 pontos, mais o meu client secret. Peguei esses dados, converti para a base 64, e agora a gente vai começar a realmente criar a conexão com a API do Pix. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer: const agent new https.agent. Então eu estou criando o agente HTTPS, e aqui o que é legal, eu vou usar agora o meu certificado para falar quem eu sou, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, certificado, e vou passar como PFX, que é uma opção desse https.agent. Outra coisa que a gente vai fazer: passphrase vazio, tá? Então estou criando um agente aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Para poder fazer a nossa requisição lá pro servidor da GerenciaNet, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai utilizar o Axios de uma forma que é bem legal. A gente cria um objeto de configuração com tudo que a gente precisa. E por que a gente está fazendo dessa forma? Porque vai ficar bem claro e depois a gente consegue trocar. Se a gente quiser algum parâmetro aqui, fica bem tranquilo de trocar. Então, olha só o que a gente vai fazer. Ó. Config é igual. Qual que é o método que eu vou utilizar? Post. Então, eu vou postar essas variáveis para lá. Qual que é a URL? A gente vai utilizar o base URL. Mais alguma coisinha aqui já que a gente vai colocar. Depois, a gente tem um headers, que a gente vai montar aqui agora, que basicamente a gente tem um authorization, a gente vai chamar de basic, e esse authorization basic, a gente vai utilizar esses dados aqui, ó, esse auth aqui, ó. Então, auth, vírgula. Qual que é o tipo de dados que eu quero de volta? Então, content type, application, /JSON. O que mais que eu vou mandar? Eu vou falar para o Axios utilizar o HTTPS agent.
tá? Opa, escrevi errado. Agent, que vai ser esse agent que a gente criou aqui em cima. Para que isso? Para ele utilizar o meu certificado na comunicação. Tá? Então isso é bastante importante. Caso contrário, o Axios vai tentar bater lá direto e não vai conseguir. E depois eu vou colocar aqui o meu data, que é o tipo de requisição que eu quero. Então eu quero o meu client credentials. Tá? Então essa é a informação que eu quero. Terminei de configurar aqui. Const result é igual await e Axios config, que é a configuração da minha requisição. Console.log result.data. Só para a gente ver o que vai sair aqui. Fizemos alguma coisa errada. Sim, a gente não colocou a URL, então vamos lá colocar a URL. Bom, qual que é a base URL? Tá? Então vamos pegar aqui, deixa eu copiar da minha colinha. Eu tenho as duas base URLs aqui. Então essa é a primeira URL, né? Essa é a de produção e essa é homologação. O que a gente vai fazer para ficar um pouco mais simples? A gente vai deixar essas duas variáveis aqui e a gente vai utilizar só o final aqui dentro da nossa configuração. Ó. Então, olha só, eu vou cortar aqui o final e vou trazer aqui. Ó. Então, vai ser base URL mais esse valor dentro de aspas. Então, que é a operação que eu estou fazendo de verdade. E aí eu posso tirar daqui também. E aí, qual que é o detalhe que a gente vai fazer aqui? Se process.env.gnenv for igual a homologação, a gente vai usar aqui API staging. Caso contrário, aliás, a gente pode fazer um negócio diferente. Vamos deixar, se for forçado produção, a gente põe production. E caso contrário, sempre vai usar a segunda chave, que é a API de staging. Então, olha só o que a gente está fazendo. Se o nosso gnenv for produção, a gente usa o valor API production. Caso contrário, a gente vai utilizar API staging. Então, olha só, vamos tentar rodar aqui agora de novo. Olha lá que legal. Então, agora ó, eu tenho um Access Token que eu posso usar. Legal, é isso que a gente precisa. E uma coisa que é bem legal também, ele já comentou aqui pra gente ó, que o token type é bearer. Tá? Então, essa primeira forma de autenticação que a gente usou Authorization Basic. Só para a gente entender o porquê que a gente faz dessa forma, tá? Geralmente aqui seria como se um usuário estivesse autenticando realmente. Então eu fiz uma requisição lá para criar o meu nome de usuário e senha. Aliás, com o meu nome de usuário e senha. A partir dali, eu troco meu nome de usuário e senha por um token. Então eu não fico trafegando mais meu nome de usuário e senha. Tá? Então começa agora, a partir de agora, a comunicação que a gente faz, a gente vai usar esse token aqui. Então é por isso que a gente tem essa troca, né? A primeira é como se fosse um login, eu troco a minha senha por um token e a partir de agora a gente vai utilizar o token na comunicação. Bom, e agora a nossa próxima prova de conceito aqui vai ser criar a nossa primeira cobrança. Um detalhe bastante importante, a cobrança precisa da autenticação, né? Então a gente vai meio que continuar esse arquivo aqui, apesar de a gente ter colocado pix.alf aqui, depois a gente pode colocar só pix.poc, né? Ao invés de a gente separar, porque caso contrário a gente vai ter que criar e ficar importando a autenticação, enfim, vai ficar um pouquinho mais complexo, então a gente pode chamar só de pix.poc aqui. Qual que é a ideia? Seguinte, vamos mudar aqui um pouquinho esse arquivo, vou chamar ele aqui, vou criar uma função chamada run, que vai ser assíncrona também, e essa função vai chamar o getToken. E aí o que acontece? Eu chamo essa função aqui embaixo, né? Então, por que disso? Porque aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dar aqui um return nessa função, na de cima, né, que é a getToken, então, que é a que pega meu token de autenticação, e eu posso fazer o seguinte, const token é igual await getToken. Tá, então, dessa forma, aqui embaixo eu vou ter o meu token. A gente pode, inclusive, checar novamente se está... troquei o nome dele aqui. Então, reparem que ele continua funcional da mesma forma. O que a gente precisa de verdade é o Access Token. Tá? Então, é esse cara aqui, que é o que a gente precisa. Então, const Access Token é igual
a token.accessToken. É esse valor aqui que a gente precisa. Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente precisa montar a nossa requisição de novo. Basicamente, a gente vai usar a mesma estrutura de cima. Então, eu vou aproveitar aqui novamente essa estrutura inteira. Tá? Então, vou inclusive tirar esse console log daqui. Vou aproveitar a estrutura inteira. Então, desde o certificado até aqui embaixo. Só para a gente ganhar um pouco de tempo. Depois a gente vai criar uma abstração sobre isso. Então, a gente vai repetir um pouco de código. Depois a gente faz a abstração aqui de uma forma mais interessante. Então, o que muda, tá? A requisição convencional, né? A requisição que a gente faz para criar uma cobrança e assim por diante, da requisição que a gente gera o token. Basicamente duas coisas. Uma delas é a forma de autorização. Então, o que eu vou mandar de informação para autorizar a minha criação de uma cobrança, ela vai ser um bidder. Então, aqui vai ser bidder. E qual é o valor que eu mando aqui? Vai ser o meu... Opa, mudei o lugar errado. Peraí. Aqui embaixo. Eu estava colocando no lugar errado. Eu coloquei o run aqui embaixo, né? Então, cadê? Então, o certificado continua a mesma coisa. E aonde está basic aqui embaixo, eu vou colocar bidder. E ao invés de auth, access token. Então, eu vou autenticar com o meu access token que eu obtive anteriormente. Legal. Se a gente fizer isso, a gente vai reparar que agora o auth não vai ser mais usado. Quando eu tiro o auth, o meu credentials vai ser mais usado. E aqui em cima também, meu credentials não vai ser mais utilizado. Então, eu já percebi o que mudou aqui. O que mais que vai fazer diferença aqui pra gente? O meu data vai ser o data da cobrança que eu quero criar. Então, dentro do meu data, eu vou passar algumas informações sobre a pessoa que eu quero cobrar. Então, por exemplo, se eu já tiver... Aliás, uma coisa que é importante, primeiro item, né? Antes de a gente colocar os dados da pessoa, eu posso falar quanto tempo que essa cobrança vai expirar. Então, 3.600 ou 1 hora, né? 3.600 segundos. Opa! Aí agora a gente vai colocar aqui, ó, devedor. Uma das informações que a gente pode colocar, CPF. 123, 123, 123, 12. O nome. Túlio Faria, por exemplo. Valor. E original. No original a gente vai colocar o valor do pedido, então 130,50, por exemplo. Um outro ponto que é importante. A gente vai ter uma chave aqui. O que é essa chave? Essa é a chave Pix da sua conta. Essa chave Pix você pode pedir pelo app. Então aqui é importante, pelo app do Gerencianet. Tá? Então, depois que você criou sua conta, você vai precisar baixar o app do Gerencianet para criar a conta, mandar os documentos, enfim. Pelo app do Gerencianet você consegue gerenciar ou criar novas chaves de pagamento do Pix. Tá? Então é importante isso, por dentro do app. Aqui, para homologação, eu posso colocar qualquer coisa. Depois eu vou colocar a minha chave de verdade. Tem a minha chave, beleza. O que mais que eu preciso? Preciso colocar, ou posso ainda colocar, uma solicitação do pagador, que é uma informação extra. Então, cobrança dos serviços prestados. Uma informaçãozinha a mais aqui que a gente pode mandar. E aí, legal, meu data está aqui. O que mais que muda? Aonde eu vou mandar, né? Então, vai mudar aqui o base URL de acordo, mas eu preciso também mandar aqui a URL. Então, deixa eu só pegar da minha colinha aqui. Então, a cobrança, a gente vai usar v2 /cob. Tá? Então, vai ser bem legal. A gente vai utilizar esse cara. E como a gente já fez aqui o base URL chavear pelo ambiente, a gente já vai conseguir ter o resultado aqui. Então, console.log, result. E vamos ver agora o que o run retorna para a gente. Tivemos algum erro. Vamos descobrir o que aconteceu. Request failed with status code 400. Fizemos alguma coisa errada. Deixa eu só ver.
o que a gente pode ter feito errado. Vou usar o mesmo CPF de testes aqui do Gerencianet, só para ver uma coisa. Talvez o CPF esteja inválido. Não, não é. Fizemos alguma coisa errada. Ó, error socket hangup. Então, mas reparem que mudou o erro, né? Então, o primeiro lá era de verdade, era esse problema mesmo. O certificado está aqui. Engraçado, por que aconteceu? Vamos descobrir o que aconteceu aqui. Config está ok. Bidder está ok. Agent está aqui. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa estranha. Bom, uma coisa interessante aqui. Eu esperei alguns segundos e tentei de novo, ele foi. Então, olha só que interessante. Agora, ó, a gente já retornou que a cobrança foi ok. E uma coisa que é bem legal. Se a gente não passar nada, que é o TX ID ou Transaction ID, ele gera uma Transaction ID para a gente. Nesse projeto, a intenção é que a gente pode deixar o Pix gerando o Transaction ID para a gente. Se a gente quiser, a gente pode fixar um Transaction ID sem problema algum também. E olha só que interessante, ele já criou para a gente. E o que a gente vai usar a partir de agora? A gente vai pegar esse location, tá? O location, a partir de agora, a partir desse ponto aqui, né? Então, até criar a cobrança, a gente consegue testar na API de homologação. A partir de agora, a gente já não consegue mais, a gente vai precisar usar a API de produção. Por quê? Porque o QR Code que é utilizado, que é gerado, ele é gerado no site do Banco Central. Então, a gente precisa pegar o location aqui para poder fazer essa consulta. Tá? Então, é essa forma que funciona. Né? Então, a gente vai ter que fazer dessa maneira. Então, primeiro, antes de a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse código nosso aqui e vamos deixar ele para fora. Né? Então, já que a gente já tem aqui o token, eu vou fazer o seguinte. Ó. Aqui do certificado até lá embaixo, eu vou dar um Ctrl X e vou aqui em cima colocar o seguinte: const create cobrança é igual a sync, e vou colar aqui o meu código. Vou dar um return result, e aí aqui a gente vai perceber que tem algumas coisas que a gente vai precisar. Então, a gente já viu que a gente precisa do token, né, do access token. Então, eu vou colocar aqui em cima access token. Não faz muito sentido eu deixar o meu data aqui, né? É mais interessante eu deixar ele do lado de fora. Então, vou cortar aqui meu objeto e vou colocar aqui dados cobrança. Dados cobrança. Na verdade, vamos colocar em inglês. Como a API Pix ela é em português, né? Charge data. Fica estranho, né? Charge data. Vamos colocar aqui create charge. Para não ficar tão estranho, né? Onde for possível, a gente vai usar em inglês aqui. Então, ó, return result. E agora, ó, const a minha cobrança tá aqui dentro. E agora eu vou fazer um const cobrança é igual a await create charge access token tá aqui e a charge data vai ser o COB aqui. Console.log cobrança. Vamos salvar. Vamos rodar aqui novamente. Cadê? Então, homologação, beleza. Olha que legal. Ele já rodou novamente da mesma forma que a gente tinha rodado anteriormente. Funcionando legalzinho. A única coisa que eu vou trocar aqui, eu vou colocar para ele retornar data ao invés de result, porque ele está trazendo um monte de coisa de resultado. E a gente errou alguma coisa. Ó, o socket deu um hang-on aqui. Beleza, agora veio. Então, olha que legal. Calendário, já veio aqui a criação, expiração 360 segundos. Beleza, tá funcionando. Bacaninha. Já veio um TXID que a gente pode utilizar. E veio aqui o nosso location, que é onde a gente vai pegar o QR Code. A partir de agora, a gente vai precisar utilizar as chaves de produção. Então, os próximos itens que a gente vai fazer a prova de conceito já vão precisar ser chaveados aí para produção.
depois que a gente já criou a cobrança, a gente tem que fazer mais uma requisição para pegar o location, tá? Que é o que vai trazer para a gente o QR Code, que é pagável, né? Até onde que a gente vai conseguir pagar de verdade o nosso QR Code. Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma coisa que eu vou mudar é o seguinte, eu vou colocar a minha chave, eu vou colocar também numa variável de ambiente. Então, eu vou colocar aqui chave Pix. No exemplo, vai ficar com 3 As. E eu vou preencher aqui as variáveis dos outros ambientes, tá? Com uma chave Pix de teste, no caso da homologação. E no caso de produção, eu vou pegar a chave que eu gerei lá dentro do aplicativo do Gerencianet. Então, eu já vou preencher o meu arquivo aqui e a gente vai conseguir testar já o location também. Então, a gente já vai validar como que a gente pega a imagem do QR Code. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou voltar aqui para o meu Pix POC e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai montar o método antes, tá? Então, a gente só vai trocar aqui uma coisa, que é a seguinte. Eu vou trazer aonde está aqui na minha cobrança, ó, eu vou colocar agora a minha variável de ambiente. Na verdade, eu vou preencher ele aqui fora, ó. Chave. A gente vai usar o process.env.chave Pix. Tá, então eu vou colocar, opa, faltou aqui um const, e agora eu vou tirar aqui o meu AAA. Então, em JavaScript, se eu deixar só o valor da variável, ele cria aqui com o mesmo valor dessa variável, então vai ser chave é igual a esse valor de chave aqui. E o detalhe é que agora a gente vai criar mais um processo depois da cobrança. Então, quando a gente criou a cobrança, olha só que interessante, a gente tem um lock.id. A gente vai utilizar essa informação para a gente pegar o nosso location, que é onde vai ter o QR Code. Então, olha só que interessante. Eu vou usar o mesmo create charge, tá? Então, eu vou copiar ele aqui, porque basicamente vai ser bem parecido. Então, eu vou copiar ele aqui, o create charge, e vou chamar aqui de get lock. Ou get lock. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do access token e eu preciso do lock, que é essa variável que a gente vai utilizar aqui, que é o lock ID. A gente pode até colocar como lock ID aqui. E aí o que acontece? Qual que é a URL que eu vou bater lá para pegar o meu lock? Eu vou trocar, ao invés de ser /v2 /cob, vai ser /v2 /lock o ID do lock, que está aqui, ó, lock ID, mais /QR code. E uma outra coisa que a gente vai mudar, a gente vai trocar para get, tá? Então, esse é o processo para a gente ter acesso aqui ao QR Code. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo? Eu tenho minha cobrança, beleza. Tenho minha cobrança gerada aqui embaixo. E se eu reparar, eu vou ter um lock.id. Então, const QR Code é igual ao wait get lock, access token, que é o mesmo que eu já tinha utilizado antes, e cobrança.lock.id e console.log QR Code. Vamos rodar aqui. Então, olha só, charge data is not defined. Opa, fiz alguma coisa errada. A gente não tem data agora, né? Porque a gente está fazendo um get, então tem que tirar o data daqui. E tira o data daqui. Vamos rodar novamente. Homologação, provavelmente já pegou a chave. Olha lá que legal. Beleza, a gente já consegue testar, tá? Antes não tava, ele não retornava o QR Code. Legal. Então, olha só, vamos lá. Vamos utilizar aqui, ó, ele já está trazendo o QR Code para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos puxar aqui essa imagem. O que eu posso fazer com essa imagem? E reparem o seguinte, ó, ele tem um pix-h aqui, que é o homologação, tá? Então ele está trazendo, em homologação, voltou a trazer aqui. Legal. Então é o seguinte, ó, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, code sandbox. Vamos pegar um sandbox puro aqui, create sandbox. Pode ser HTML estático. E a gente pode pegar essa imagem aqui e colocar dentro de uma imagem. Então, img src. E eu vou colar isso que eu copiei aqui
E vou salvar, vamos ver se ele vai pegar. Olha lá que legal. E aqui está o QR Code que a gente consegue fazer o pagamento. Tá? Só lembra que, nesse caso aqui, ele está em homologação ainda. O que a gente pode fazer, só para validar que está tudo certo, eu posso chavear o ambiente aqui em cima. Ó. Então, por isso que a gente já fez dessa forma. Então, produção. E vou rodar novamente. Ó, produção. Reparem que também já gerou. E reparem que a URL aqui, ó, não tem o tracinho H. Tá? Então, agora é produção de verdade. E aí eu consigo também pegar aqui os dados do QR Code. Dar um Ctrl C. Consigo voltar aqui no Chrome. E colar aqui os dados. Ó. Ctrl V. Vou salvar. E já atualizou aqui com o QR Code para pagamento. Então, o que acontece? A gente já está gerando as 3 operações básicas aqui da API do Pix. Vai faltar uma só, que a gente vai fazer depois, porque a gente precisa do servidor estar rodando para a gente conseguir fazer, que é a Create Webhook. O que acontece? Quando o cliente pagar esse Pix, né, então ele fazer o pagamento desse Pix, o servidor da Gerência Net vai mandar um webhook para a gente. Porém, quando a gente cadastra isso, a gente faz o cadastro do webhook também via API. Então, eu preciso fazer essa requisição via API para cadastrar um webhook para aquela chave. E aí, qual que é o detalhe? Para eu poder fazer isso, eu tenho que permitir que o meu servidor receba uma requisição de teste da Gerência Net. Então, para isso, a gente tem que estar com o servidor já funcionando, rodando, para que ele consiga responder para a Gerência Net e aí sim a gente consiga validar e ativar esse webhook. Tá? Então é por isso que a gente vai fazer o webhook depois. Mas olha só que interessante, a gente já tem aqui os nossos POCs funcionando, inclusive em produção e chaveando para homologação. Então basta a gente chavear aqui as variáveis de ambiente e a gente já tem tudo rodando. Então a partir de agora a gente pode criar os outros POCs, né, que vão compor aqui o projeto. Né? Então a gente já tem o POC para trazer o catálogo do Prismic. A gente tem da POC também para colocar os dados na planilha. Então todos os pedidos que forem realizados a gente vai salvar numa planilha. Então o negócio local que estiver rodando essa aplicação consegue receber os pedidos por lá. E depois a gente vai começar a juntar tudo, transformar no projeto para a gente colocar no ar. Bom, e essa foi a nossa segunda aula aqui da nossa série Mão na Massa, onde a gente está criando aqui um sistema de pedidos online com pagamento via API do Pix, fornecido aí pela Gerência Net. Esse vídeo foi incrível, a gente já criou ali, a gente, aliás, pegou o token de autenticação, criou uma cobrança, já pegou o QR Code, tá? Então a gente já fez o teste da cobrança. Falta ainda a gente resolver a parte do webhook, mas a gente precisa do servidor estar rodando. Então, a prova de conceito do webhook aí a gente vai fazer depois, quando a gente já tiver um servidor. E já está bastante completinho, a gente está começando a criar corpo, tá? Então a gente já conseguiu ver ali o QR Code gerado na tela. Bom, e é isso por essa aula, tá? Então acompanhem as próximas aulas, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que você está achando aqui da série, mandar para um amigo e eu te vejo na próxima aula. Valeu!